Vamos para mais uma parte. Las abuelitas, as grandes vovozinhas, a velha mítica. De que modo ela é perigosa? De que modo é sábia? Ela é mutilada. Cresce de novo. Ela morre. E cresce de novo. Ela ensina as jovens a fazer o mesmo, acrescentar audácia, acrescentar dança. A abuelita, a grande avó. São tantos os tipos que aparecem nos mitos e histórias. Há as distantes, que tentam esgotar as forças vitais dos parentes, como em certos temas de histórias do leste da Europa, em que as sugadoras de sangue procuram primeiro dentro da própria família. Os filhos dos filhos, em busca de nutrição para compensar sua luz fraquejante, seu vazio e suas escolhas imprudentes. Há as grandes avós selvagens, que têm o cabelo verde e os cílios turquesa, com sapatos de todas as cores, e que viajam por toda a parte para fazer as menininhas entenderem que são bonitas. Há as grandes avós de avental, que sabem de tudo sobre fartura e carestia, e são as portadoras de alimento para o corpo e a alma. Há as grandes avós de alta costura, e as grandes avós artistas que lançam purpurina a cada passo e inspiram outras a criar à vontade. Há uma quantidade incontável de tipos de avós. Cada uma é única e representa um desafio a tentativas de classificação. Há muitas grandes avós que reúnem os atributos anteriores, e ainda mais, ou mesmo diferentes, tudo ao mesmo tempo. Qualquer qualidade de inteligência, ternura, franqueza, sensualidade, profundidade que uma mulher tenha possuído aos 20 anos de idade, com o esmerado desenvolvimento ao longo do tempo, estará provavelmente duplicada e triplicada quando ela, de fato, na psique e na alma, for uma grande-mère. Há uma personagem que me agrada muito. Nos antigos mitos do Novo México, pode-se repuxar as franjas esfarrapadas de uma figura que parece ser um tipo do que eu chamaria de Avó das Neves. Ela aparenta ser uma personificação de uma avó mítica que tem um bigodinho de pingos de gelo, o cabelo espetado, salpicado de neve e trajes macios feitos de neve acumulada pelo vento. Vive entre os animais e, segundo histórias que eu ouvi, dizem que traz alívio aos que sofrem, baixando sua temperatura. Ela não é o espírito da morte. É mais como uma força de anestesia temporária, alguém que, com misericórdia, proporciona um descanso em relação à dor. Um dia achei que a conheci em pessoa. Havia La Vieja, uma velha velhíssima, no hospital do pequeno povoado no Novo México, onde trabalhei por um período. A velha Ana estava com uma febre alta que os médicos não conseguiam fazer baixar ao normal, por mais que tentassem, principalmente com a administração de líquido e repouso. No entanto, a velha era rebelde e descrevia sua enfermidade como uma doença do calor, provocada por um acesso de bilis, raiva, naquele caso tendo como motivo uma pequena desavença com uma vizinha algum tempo antes. A velha Ana não parava de pedir aos médicos que a pusessem lá fora na neve, na sua cadeira de rodas. Ela dizia que queria abrir o roupão e mostrar os seios aos céus. Acharam que ela tivesse perdido o juízo. Calcularam que ela quisesse se expor ao frio enregelante para cometer suicídio. Todos recebemos ordens de vigiá-la atentamente, sem permitir que escapasse ao nosso controle. Sabe, é difícil dizer se a gente deveria receber parabéns ou pêsames nessas circunstâncias, mas existem ocasiões em que simplesmente se é obrigado a obedecer às exigências de uma velha, senão o senão não costuma ser definido com clareza. Você só sabe que, se não obedecer agora, anos adiante na estrada sentirá um arrependimento vindo da alma para cima, para baixo e em todas as direções. Quando a velha Ana,
com as bochechas muito coradas pela febre, exigiu que eu a levasse para o frio lá fora. Em menos de 70 segundos eu já a estava embrulhando nos cobertores de 2 camas, praticamente carregando-a até a cadeira de rodas prateada, ela a chamava de cadeira voadora, e me esgueirando com ela pela porta lateral. Ela estava sentada toda empertigada por baixo daquelas cobertas que iam arrastando no chão, usando só o seu corpinho nu e um daqueles roupões de algodão azul claro, todo estampado com xícaras e torradeiras, já desbotado de tanto ser lavado. Enquanto eu a empurrava lá para fora, sob um céu azul noite todo estrelado, a sombra enegrecida das montanhas Sangre de Cristo, a velha Ana exultava, numa beatitude triunfal. No entanto, o que mais ocupava minha atenção eram os punhos de metal daquela cadeira voadora. Os punhos prateados ficaram frios como gelo seco, tão rápido que todos os 5.000 ossos das minhas mãos ardiam e doíam como se fossem se partir. Aí pensei comigo mesma, sem dúvida nós duas vamos morrer aqui fora. Eu até conseguia ver a manchete do jornal da pequena cidade. Comunidade em choque. Duplo suicídio. Mas a velha Ana não se deixou atingir pelo frio. Ela me pediu para ajudá-la a se levantar. Na realidade, ela me deu uma ordem. Mirra, arriba. Minha filha, para cima. E então, bem ali, no meio da neve de inverno, diante de Deus, só eu e ela, com os sapatos acabados, sem meias, usando na cabeça o cachecol de chifon, cheio de fios repuxados e deixando o grande rosário preto no assento da cadeira, Ana se levantou, como um guincho correndo sério perigo de se partir com o esforço de içar uma carga pesada demais para ele. Entretanto, por fim, ela conseguiu se pôr de pé, oscilando nos calcanhares. Pensei, tudo bem, só mais 2 segundos e eu a embrulho de novo. Ponho na cadeira de rodas e volto correndo para o prédio aquecido com esse seu precioso esqueleto de velha. E assim estendi a mão para segurar seu braço e conduzi-la de volta para a cadeira. Mas, com a força de 10 mulheres, ela rodopiou. Rodopiou é a palavra certa. E com a agilidade de uma mulher, de repente, 80 anos mais nova, e com um berro horripilante, ah! Ela abriu o roupão e lá estava ela, a Madonna nua como veio ao mundo, de pé, no meio dos cobertores e do roupão caído na neve, tendo ao redor só neve derretida e gelo. Fiquei sem fôlego por um momento, e por mais de um motivo, pois devo lhes dizer com total franqueza que naquele instante eu me tornei testemunha do fato de que os seios de uma velha são belas criaturas, algo maravilhoso de se contemplar. Ficamos ali paradas no frio e no vento. Meu rosto e minhas mãos estavam mais aquecidos ou talvez tão dormentes que eu já não o sentisse. A velha Ana respirava fundo, prendendo o ar, para depois soltá-lo em explosões. Por fim, quando Ana, essa velhinha pequena, como um passarinho, viu uma estrela cadente, como qualquer um pode ver a intervalos diminutos no Novo México. Ela me disse toda alegre, todo finito, agora chega. Pode me levar de volta, minha filha. Envolvi com cuidado o trapo do seu roupãozinho molhado em torno do seu corpo nu, enregelado. Instalei-a devagar na cadeira, joguei os cobertores molhados por cima do seu ombro, como se estivesse indo trabalhar num acampamento de mineração. E, com os olhos passando assustados da esquerda para a direita, para baixo e para trás, corri com a cadeira de rodas fazendo voar borrifos de neve derretida e entrei de novo no prédio baixo de tijolos de adobe, sempre excessivamente aquecido. Por ser jovem e inexperiente, o tempo todo eu temi, muito embora meu coração me dissesse o contrário, que tinha sido loucura ser sua cúmplice, que
e sem dúvida eu encontraria a doce criatura mortinha de pneumonia na cama, dali a poucas horas, congelada num longo bloco de gelo, como numa história em quadrinhos. Mas Ana não teve pneumonia. Ela não morreu. Na realidade, 1 hora mais tarde, ela estava se sentindo tão melhor que, barulhenta e feliz, acordou toda a equipe com pedidos lascivos de um chá especial, o Constant Comer, aquele que reanima todos os sumos da mulher, a bebida cujo verdadeiro nome é Constant Comment, um chá da Lipton. Constant Comment, o que se comenta constantemente. Constant Comer, o que dá orgasmos constantes. Isso é a explicação, uma nota da editora. A velha Ana era uma mulher que conhecia seu próprio corpo. Ela sabia como abaixar sua febre de um modo que mais ninguém poderia calcular. Como muitas grandes avós, ela sabia de coisas que ninguém pode questionar, a menos que essa pessoa esteja totalmente enlouquecida, sem lhe restar nenhum neurônio, pois o desdém da velha pode deixar marcas chamuscadas no seu passado, tanto quanto no seu futuro. Não existe explicação viável para algumas ideias que muitas grandes avós possuem, além do fato de que elas sabem das coisas. Como uma das minhas avós gostava de repetir, para quem tem esse conhecimento misterioso, nenhuma comprovação é necessária. Para quem não tem conhecimentos, não há comprovação no mundo que consiga convencer. Existem também o tipo de abuelita, grande avó, que se caracteriza não só por sua perspicácia, mas por seu profundo amor. Nos mitos, como a curandeira, que mora em algum lugar muito afastado, ela é a avó querida e prendada que produziu o pão do amor. Quando ela o serve, esse pão transforma para o bem quem quer que o coma. É comum que ela tenha desenvolvido a imposição de mãos de uma forma que transforma com seu amor as pessoas que ela toca. E então, do corpo dessas pessoas, a ansiedade, a dor, a inveja, o ódio e os medos simplesmente desaparecem. La abuelita, a vovozinha humana, é uma combinação de características e qualidades que, para a família ao seu redor, costumam também parecer mágicas. Pode ser seu conhecimento de hérbias, as plantas que ajudam e curam o corpo e o espírito. Pode ser seu talento para o insight. É ela quem distingue a falsidade da verdade a 1000 metros de distância. Ela consegue ver exatamente que ações gerarão lembranças dignas de guardar. Ela pode ser aquela que cozinha como um anjo e ao mesmo tempo ameaçar usar a cinta reforçada, cheia de botões pendurados e ganchos de metal para as meias, como um estilingue para atingir quem não se comportar com o devido respeito. Em todas as abuelitas, como a velha Deméter que cura uma criança doente com um beijo, o espírito atravessa a perda e então volta para o amor e para o amor de novo. Isso mesmo, para as abuelitas, vovozinhas, a vida cheia de recursos costuma emanar do tecido em cicatrização. As abuelitas foram testadas pelo tempo. Elas são aquelas que não apenas sobreviveram, mas que também se dedicam à tarefa de vicejar. Um dos grandes aspectos predominantes de uma vovozinha nos mitos e histórias é que, na maior parte das vezes, ela dedica seu coração aos jovens, que ainda não conheceram a vida plena, sejam eles crianças, obras de arte, vocações, filhotes de cachorros, ninhadas de gato, sejam eles os ingênuos, os oprimidos ou os adultos crescidos. Por maiores que tenham sido as destruições sofridas, por maiores que tenham sido os golpes ao seu cerne, as avós ainda consideram que o amor profundo é a maior cura e o objetivo supremo,
o maior cultivador da alma. As boas avós dos mitos e contos de fadas não se esquecem das feridas nem do que as provocou. E elas ainda se propõem a proteger tudo o que tenha sido ferido. Por quê? Porque elas representam o que protege a luz do amor neste mundo. Elas acreditam que uma pequena vela, aquela única velinha brilhante do amor no seu coração, pode manter o mundo conturbado, iluminado de um modo que faça diferença. Elas creem que, se parasse de fazer brilhar a luz do seu coração antes que estivesse encerrado o seu tempo na Terra, o mundo ficaria escuro e morto para sempre. Nem pense em discutir com uma velha avó dessas sobre o seu amor imperecível. Ela pode ser uma das ferozes que, com um perfeito insight, insiste que chegou a vez de você começar, terminar ou começar de novo. Num caso desses, talvez ela tenha em mente algo semelhante ao que tinha Íris na mitologia grega. Para forçar as mulheres da ilha de Troia a parar de andar à toa e começar a concentrar a atenção, Íris incendiou suas naus frivolamente aparelhadas. Então as mulheres precisaram defender sua posição e começar, consertar, criar e terminar suas obras brilhantes e significativas. De modo semelhante, com o mesmo tema, mas com uma metáfora diferente, o povo Inuit tem muitas histórias de ser forçado a se lançar ao mar aberto, pois todos os recursos em terra foram esgotados e os mais ricos nutrientes de muitas qualidades vivem nas águas desconhecidas. O impulso em cada busca é o mesmo: mergulhar fundo e chegar realmente à vida, ou então, de algum modo, perder a noção de tudo e com isso morrer para a riqueza da vida. A avó que já aprendeu muito sabe que tornar-se mais sábia é o território de La Senhora Destina, a velha avó destino. Escolher tornar-se mais sábia significa sempre escolher aprender de novo. Independentemente da idade, condição ou situação, o espírito da avó significa ensinar que lutar para crescer em sabedoria e reformular e criar vida nova são atos de inteligência. Ser uma grande avó significa ensinar os caminhos do amor e da compaixão aos mais novos, porque os conselhos e advertências da avó com frequência podem ajudar a impedir deslizes dos mais jovens, e caso não tornem os mais jovens de imediato mais sábios, conseguem ajudar a extrair sentido daqueles deslizes quando resultam em desnorteamento ou tristeza. As ferramentas mágicas que a avó arquetípica usa para a transformação não mudam há milhares de anos. A mesa da cozinha, a luz do lampião, uma única vela, a música, o ritual, o insight, a intuição, a sopa, o chá, a história, a conversa, o longo passeio, a confissão, a mão amorosa, o sorriso brincalhão, a sensualidade bem resolvida, o senso de humor malicioso, a capacidade de examinar os outros e ler sua alma, a palavra gentil, o provérbio, o coração atento, a perspicácia para, quando necessário, proporcionar aos outros a experiência angustiante do olhar. Nestes tempos de grandes transformações, que uma mulher tenha tanto conhecimento quanto queira ter, que haja de acordo e que deixe isso transparecer, é às vezes um ato de desafio, mas, ainda mais, é um ato de bravura decisiva, o que significa um ato de criação básica, mesmo que não seja inteiramente certo ou seguro, um ato que encarna a vida da alma, a compaixão, um ato de amor. O fato de uma mulher em processo permanente de tornar-se mais sábia estar constantemente se enraizando na vida da alma é um extremo ato de liberação. Ensinar as jovens a fazer o mesmo, jovens significando qualquer uma com menos conhecimento,
menos experiência do que ela própria, é o extremo ato radical e revolucionário. Esses ensinamentos se estendem muito adiante, dando a verdadeira vida em vez de permitir o rompimento da linha matrilinear viva da mulher sábia e indomável da alma sábia e indomável. Gente, eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima fase.